Semana passada, a nossa igreja começou uma série de mensagens chamadas O Caminho da Santidade. A gente tem falado sobre como nós podemos nos tornar mais santos. E hoje a gente vai continuar a mensagem de semana passada. Quem estava aí semana passada, deixa eu ver. A gente vai continuar. Se você não veio, eu vou relembrar tantos que estavam aqui, quanto falar um pouco de quem não estava, para quem não estava aqui. A gente entende santidade como separação do pecado para buscar a Deus. No Brasil, a gente tem uma ideia na cabeça que santo é aquela pessoa que merece uma estátua, uma imagem, que as pessoas se ajoelham diante dessa imagem. Só que, na Bíblia, santidade não é isso. Santidade significa ser parecido com Deus, porque Deus ele é puro, ele é separado do pecado, ou seja, ele é santo. E ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Então, a santidade não é algo apenas de Deus, mas Ele quer compartilhar comigo e com você. E por que isso é importante aí no auge dos seus 12 a 18 anos? Por que é importante a gente conversar sobre isso? Porque no nosso tempo, a gente tem sido incentivado a viver de qualquer jeito, desde que você seja feliz. Você já ouviu essa frase? O importante é ser feliz, não importa o que você pensa ou faça. Quem já ouviu isso? Isso não está na Bíblia. Importa o que a gente faz, sim. A gente fala essas frases na alegria, com a vontade de mostrar que nós somos inclusivos, que aceitamos as pessoas, etc. Mas depois nós não entendemos porque o mundo está uma bagunça. Está todo mundo tentando ser feliz do seu jeito, só que isso não funciona. Porque Deus nos criou para viver os planos dele e não os nossos. E não porque Ele quer mandar na gente, mas porque Ele sabe o que é melhor para nós. E quando nós nos afastamos de Deus, e a Bíblia chama isso de pecado, sobra afastamento do plano perfeito de Deus e vem imperfeição. E é por isso que o mundo está uma bagunça. Quem está num colégio aí que é uma bagunça? Deixa eu ver. Ei, talvez você faça parte da bagunça, mas hoje Jesus vai te tirar de lá, amém? Sim, pastor, eu quero mudar de escola. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você mudar de vida, amém? Eu lembro que minha escola era uma zona estrutural, inclusive, porque eu lembro que uma vez eu fiquei 3 meses sem professor de matemática no terceirão. Escola pública, maravilhosa. Tinha 5 aulas de matemática por semana e 3 de educação física, ou seja, como não tinha matemática, eu tinha futebol 8 vezes por semana. Aí você fala, uhul, na hora do vestibular... O uhul não foi tão legal assim. Mas, enfim, o mundo está uma bagunça e Deus te separou para sair dessa bagunça. Talvez sua mente está uma bagunça, sua casa está uma bagunça, seu coração está uma bagunça. Talvez você aceitou vir na igreja hoje porque você falou, quem sabe na igreja, Deus me ajuda com essa bagunça que eu estou vivendo. Ou você que já conhece a Jesus e você quer se aprofundar na santidade. A gente está estudando essa série por causa dessas coisas e muito mais. E o título da mensagem de hoje é Cuidado com o Bezerro de Ouro, parte 2. Semana passada a gente começou a falar sobre os bezerros de ouro. Quem lembra? Vocês lembram disso? Vou relembrar a sua memória. Do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 32 de Êxodo. A Bíblia diz que Moisés estava no monte, no topo do Monte Sinai, falando com Deus. Ele ficou lá durante 40 dias e 40 noites, e buscando ao Senhor. Foi lá que ele recebeu as leis do povo de Israel. Deus escreveu as leis do povo de Israel numa pedra para Moisés. Ele estava vendo algo maravilhoso. Mas a Bíblia diz que ele ficou todos esses 40 dias lá, e o povo de Israel começou a ficar impaciente, porque eles estavam no meio do deserto. Eles tinham acabado de ser libertos da escravidão no Egito. Deus enviou as 10 pragas no Egito para defender eles, abriu o mar, eles passaram pelo meio do mar e começaram a caminhar em direção à terra prometida, e ali
no deserto, Deus começou a testar a fidelidade deles. Por que Deus testou a fidelidade deles? Porque Deus ia abençoar eles de tal maneira que se o coração deles não fosse fiel a Deus, eles iam começar a adorar as coisas que Deus deu, ao invés de adorar a Deus. Por isso que Deus começa a testar eles no deserto. E isso acontece aí no capítulo 32. A Bíblia diz que enquanto Moisés estava lá no alto, pedindo direção de Deus para o povo que estava lá embaixo, o povo começou a se tornar infiel. Eles foram e criaram um bezerro de ouro. E o que isso significa? Ali nas culturas ao redor, os povos adoravam deuses em formato de animais nas suas festas. Alguns deuses eram os deuses da fertilidade, que trariam muita colheita, muitos filhos. As festas desses deuses eram uma farra, era uma bagunça. E o povo de Israel estava deixando de ser santo, ou seja, deixando de ser separado para Deus, e começando a querer a se misturar com os povos ao redor. E assim que Moisés subiu no monte, a Bíblia conta que eles deram vazão a esse desejo. Eles foram lá e criaram um bezerro parecido com os deuses dos outros povos e falaram: esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito, e começaram uma festa, uma bagunça, uma festa sem Deus. Então a Bíblia diz que Moisés desce do monte para ver o que estava acontecendo, e a gente vai ver o que aconteceu depois que Moisés desceu do monte e viu a bagunça do povo. E semana passada a gente conversou sobre duas coisas no meio dessa bagunça. A primeira é cuidado com quem você é fiel, porque o povo mostrou que eles não eram fiéis a Deus, eles eram fiéis a Moisés. Porque quando Moisés sumiu, eles decidiram ser fiéis a um bezerro que eles mesmos criaram. A segunda coisa que a gente aprendeu semana passada foi que a gente deve cuidar com os nossos desejos. Porque eles já estavam com vontade de fazer bobagem, eles só estavam esperando a oportunidade. E hoje a gente vai ver o que aconteceu depois que Moisés ficou sabendo disso, e ele desceu para ver o que estava acontecendo. E isso está do versículo 9 em diante. Vamos ler a Bíblia junto. Quem está comigo aí? Ih, foi devagar. Quem está comigo aí? Eita, coisa boa. Então vamos lá, vamos ler do versículo 9 em diante. Faz silêncio para a palavra de Deus. Se você não está entendendo, eu prometo que você vai entender até o fim, em nome de Jesus. O Senhor disse a Moisés: tenho visto que este é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, buscou o favor de Deus, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com má intenção que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abandona o furor da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que a sua descendência seja numerosa, como as estrelas do céu, e darei a ela toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal que ameaçara contra o povo. Nós já vamos continuar, a gente vai terminar essa história hoje, mas a Bíblia diz que Deus avisa Moisés: Moisés, está uma bagunça lá embaixo, desce do monte, porque o povo começou a pecar. Eles criaram um bezerro, pararam de adorar a Deus e estão adorando uma estátua. E então Moisés começa a conversar com Deus, pedindo: Deus, perdoa eles por serem infiéis ao Senhor. E eu lembro que eu disse isso semana passada, mas é bom relembrar. Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que a gente não vai repetir os erros das pessoas que estão ali. Porque você olha e fala: meu Deus, os caras pararam de adorar a Deus para adorar uma estátua. Isso não faz sentido. Só que se a gente olhar os anos passarem, a gente faz a mesma coisa, só que com outras coisas. Adoração significa um estilo de vida. Você tem um estilo de vida dedicado a uma divindade, no nosso caso, a Deus, a Jesus.
Só que muitas vezes a gente fala que adora a Deus com a nossa boca, mas o nosso estilo de vida é completamente diferente. E o nosso estilo de vida mostra quem a gente adora. Não é só vir aqui na sexta-feira e falar, eu sou crente. Não é isso. É o estilo de vida. E muitas vezes a gente está adorando uma estátua desse tamanho. Você sabe de que estátua eu estou falando? Ela está dentro do seu bolso. Esse Samsung com a tela quebrada. Esse iPhone de 9 mil reais que você deixou cair no chão e apanhou depois. Quem aconteceu isso aqui? Deixa eu ver. Ô Jesus, tem misericórdia. A Cinta cantou, né? O chinelo voador, o maior esporte olímpico das mães. Você passa ali 9, 10, 12 horas no celular. E aí quando você precisa de ajuda, você fala, Deus me ajuda. E aí Deus não te ajuda. E aí você fala, Deus não existe. Mas peraí, você fica 12 horas aí no seu Deus desse tamanho, na sua mini estátua de Wi-Fi, e não entende por que você não consegue se conectar com Deus. Tua mente está uma bagunça igual o povo de Israel. Tem gente aqui que se fechar o olho, consegue fazer um feed de rolagem do TikTok com a própria cabeça. É ou não é? Fica vendo lá a manga tendo filho. Lembra disso? Se vocês não viram, veja depois, não é para ver agora, criatura. Você enche sua mente de coisa ruim, não entende porque Deus não fala com você. A gente é igual ao povo de Israel. Então Moisés estava lá no monte, Deus falou, o povo está adorando as estátuas. E hoje Deus me mandou para trazer aqui para falar, ei, para de adorar teu celular. Ei, para de adorar a pessoa que você gosta. Para de adorar você mesmo, meu filho. Minha filha. Para de adorar o seu bezerro de ouro. É isso que esse texto está falando. E a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é que se nós queremos adorar a Deus verdadeiramente, porque Ele é maravilhoso, Ele vai nos dar satisfação completa. Existe uma satisfação que vai além do celular, vai além de dinheiro, vai além de sexo, vai além de poder, vai além de vestibular, vai além de casar, vai além de tudo. Deus é a junção de todas essas coisas e muito mais. E muitas vezes nós perdemos esse Deus infinito, maravilhoso, adorando estátuas. E se nós queremos aproveitar esse melhor de Deus, o que é o melhor de Deus? Eu sempre cito esse versículo, Jeremias 29:11 diz, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Quem quer ter um futuro cheio de esperança aí? Deixa eu ver. A primeira coisa que você precisa fazer, além de abandonar os bezerros de ouro, para viver esse plano, você precisa se arrepender. Fala assim comigo, eu. Mais alto, você não está no velório, eu. Preciso me arrepender. Onde a gente viu isso nesse texto? A Bíblia diz que Deus falou para Moisés que o povo estava adorando bezerros de ouro. E então Moisés começa a falar, Deus, nos perdoa. Deus, perdoa o pecado deles. O que ele estava fazendo? Ele estava se arrependendo. Mas não era simplesmente um arrependimento individual, até porque naquele caso Moisés não tinha pecado. Era um arrependimento coletivo. Mesmo ele não tendo errado, ele fazia parte do povo de Israel. Então ele falou, Deus nos perdoa, nós nos arrependemos, nos perdoa Deus. Perdão que a gente deixa de te adorar por bezerros de ouro, nos perdoa. E a Bíblia diz que Deus ficou tão bravo com o que o povo de Israel fez, que ele falou, olha, eu vou eliminar esse povo da face da terra, e vou fazer uma nova nação a partir de você. E Moisés fala, não faça isso, porque senão os egípcios, dos quais o Senhor nos libertou, vão dizer, ixi, Deus libertou eles daquele jeito miraculoso para matar eles no deserto, então Deus não estava castigando a gente, Deus estava castigando eles. E Moisés fala, Deus, por favor, em honra ao teu nome, não deixe o seu nome, a sua reputação ser manchada por causa dos nossos pecados. Então Deus fala, ok, eu vou perdoar vocês.
Porque Deus é um Deus gracioso. Graça significa que Deus nos perdoa mesmo quando a gente não merece. Isso se chama graça. O arrependimento ele tem que ser coletivo. E o que Deus me trouxe aqui para falar hoje é que nós aqui precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos bezerros de ouro, dos bezerros de ouro da nossa geração. Eu falei um deles, o celular, mas tem vários outros bezerros de ouro, a pornografia, ou coisas até boas, como os estudos, mas a gente tem a capacidade de tornar coisas boas em coisas ruins. A pessoa só estuda, e depois não entende porque Deus não visita mais ela. Cuidado, se arrependa dos bezerros de ouro, abandone os bezerros de ouro. A gente orou por isso semana passada. Quem aqui veio no apelo aqui semana passada, entregar os bezerros de ouro? Deixa eu ver. Tinha uma multidão de adolescentes entregando aqui. Graças a Deus. Só que hoje eu não quero te convidar apenas para se arrepender dos seus pecados individualmente. Eu quero te convidar para fazer como Moisés, orar por arrependimento coletivo. Pegar o pecado das outras pessoas como se fosse seu. Que isso, pastor? Eu já sofro um monte para libertar dos meus pecados, aí você está falando para eu pegar o pecado dos outros e carregar nas costas. Não é isso. Eu estou falando de você fazer como Moisés, e mesmo sem ter pecado, por amor às outras pessoas, mesmo quando elas não merecem, orar por elas e pedindo perdão pelos pecados dela. É assim que a Bíblia diz que Deus abençoa uma geração. Quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, que era a morada de Deus no Antigo Testamento, assim que ele consagra aquele templo, Deus fala para ele assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ele está falando, se houver arrependimento coletivo, vai haver perdão e eu vou abençoar essa terra. E depois nos versículos seguintes ele fala: olha, meus olhos e meu coração estarão sempre neste templo, estarão sempre de olhos em vocês, porque eu amo vocês. Deus nos ama, e quando nós oramos, Deus ouve, e nós queremos viver algo maravilhoso de Deus no nosso tempo. A gente viu aqui na hora do louvor a logo do nosso ministério, One Flow. Quem gosta da logo do nosso ministério? Você gosta? Se você não sabe, One Flow não é um nome só bonito para parecer que a gente é cool. Não é isso. One Flow significa o fluir do rio de Deus. Como assim? Uma menina de 15 anos teve uma visão de um rio de adolescentes saindo aqui do templo da nossa cidade. Eram milhares de adolescentes saindo desse templo, e assim como a presença de Deus, por onde esse rio passava, pessoas eram transformadas, curadas, salvas. Esse rio começou a mudar a nossa cidade. É por isso que nós temos esse nome, e Deus está chamando a gente para lavar os pecados da nossa cidade. Deus não te colocou nesse colégio que é uma bagunça de graça. Que tal você começar a parar de falar: pai, mãe, me troca de colégio que eu não aguento mais? Que tal você falar: eu não aguento mais ir para o colégio, deixar de parar de falar isso e começar a falar: Deus, obrigado que eu estou no meio dessa bagunça, porque eu sou o rio de Deus e Deus vai mudar a minha escola. Essa tem que ser a tua oração. Deus vai me usar para mudar a minha escola. Eu já vi adolescentes aqui que fizeram cultos com 600 adolescentes dentro da escola. E não foi uma organização da igreja, foi gente da tua idade, num culto de Páscoa, falando: nós vamos adorar a Deus. E o auditório do colégio estava lotado. Deus está te chamando para isso. E eu não estou falando para você ser aquele crente chato, que se uma pessoa respirou errado do seu lado, você olhar para ela e falar: você vai para o inferno, viu? Não é isso. É mostrar o amor de Deus, sim, confrontar o pecado. A gente já vai falar sobre como confrontar o pecado.
Mas antes de Deus fazer toda essa obra no seu colégio, na sua casa, no seu trabalho, faculdade, você tem que orar pelo lugar onde você está inserido com arrependimento coletivo. Você já se ajoelhou na presença de Deus orando pelo seu colégio? Orando por aquele inspetor que você não gosta? Você já se ajoelhou orando pela sua casa? E falando, Deus, nos perdoa, perdoa a minha casa. Perdoa porque a gente sempre está em guerra aqui. Ou são meus pais brigando, ou sou eu brigando com os meus pais, ou eu brigando com meus irmãos, ou eles brigando entre eles e eu trancado no quarto, assistindo dorama. Está na hora de se ajoelhar na presença de Deus e pedir perdão e se arrepender coletivamente. E foi legal que a Bíblia sempre mostra que quando o povo se junta para orar, coletivamente, Deus abençoa, porque Ele enxerga isso com bons olhos. A gente está sendo como Jesus. Jesus não pecou, mas Ele olhou o meu e o seu pecado e foi na cruz, no nosso lugar. Ele intercedeu por nós. O que é intercessão? É se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar das pessoas da sua casa. Se coloca no lugar das pessoas do seu colégio. Se coloca no lugar das pessoas da igreja. Para de pensar tanto no seu umbigo, se estão falando mal de você ou não. Começa a orar pelas pessoas ao seu redor e pedir perdão pelos pecados dela. Ao invés de apontar o dedo, você colocar o joelho no chão e falar, Deus, perdoa o pecado dos meus amigos. Que o Senhor possa se aproximar deles, que o Senhor possa me usar. Deus, me perdoa pelos meus pecados. Quando Deus vê isso, Ele abençoa. E há 2 semanas atrás, a gente teve o Hora Curitiba. Quem estava no Hora Curitiba aí? Eu vou pedir para o povo da comunicação colocar os vídeos ali. A gente entendeu esse chamado de Deus. E nós... Pode tirar o som, por favor? Isso. Nós fomos para o Hora Curitiba. O que é isso? As igrejas da nossa cidade se juntaram, mesmo sendo diferentes, uns mais tradicionais, os outros mais conservadores. Nós todos nos juntamos na frente do Palácio do Governo e começamos a orar pela nossa terra, pedindo perdão pelos pecados. E eu creio que Deus liberou algo sobre a nossa cidade, e um avivamento de Deus vai vir sobre nós. E o que é avivamento? É quando Deus traz vida onde há morte. E foi interessante que eu chamei esse povo que está aí orando pelas pessoas. Quem estava ali orando pelas pessoas ali comigo? Foi massa ou não foi? Eu estava ali, eu falei, eu vou chamar os adolescentes comigo, a gente tem que cumprir a visão. Eu mandei uma mensagem no grupo da School, eu falei, quem estiver aí no Hora Curitiba, me encontra aqui em tal lugar. Nós vamos passar pelo movimento do Hora Curitiba e vamos orar pelas pessoas. E nós oramos pelos bombeiros que estavam naquele evento. Nós oramos pelas pessoas que estavam vendendo churrasquinho e comida para as pessoas. Nós oramos por uma irmã que estava com câncer. Nós oramos por idosos. Nós oramos por jovens. Eu lembro de um jovem que estava recebendo oração e começou a chorar. E eu achei lindo. Quando nós nos ajoelhamos, nos arrependemos pelos nossos pecados, Deus nos abençoa. E ali no texto de Moisés, a Bíblia diz que ele se colocou no lugar do povo de Israel e por isso Deus perdoou o povo. Então a primeira coisa é arrependimento coletivo. Mais alto, arrependimento coletivo. Boa. A segunda coisa que esse texto nos ensina está do versículo 15 em diante. A Bíblia diz assim: então Moisés virou-se e desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrita por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não é o som de canto de vitória, nem canto de derrota. Ouço, porém, o som de canções.
Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e queimou no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. Ele perguntou a Arão: que fez esse povo a você, para que o levasse a tão grande pecado? Arão respondeu: não te enfureças, meu senhor. Tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Essa frase é maravilhosa. É uma tamanha cara de pau de Arão, né? A primeira coisa é que deve haver arrependimento coletivo. A segunda coisa, se nós queremos viver os planos de Deus, viver o caminho de santidade, nos afastar dos bezerros de ouro, é que nós devemos tomar cuidado com a omissão. Você sabe o que é omissão? É quando você sabe o que é certo, mas você deixa de fazer o que é certo. Você se omite, você se tira do lugar onde você podia ter feito a diferença. Nós devemos tomar cuidado com a omissão. Quando nós sabemos fazer o bem, quando nós devemos fazer o bem, mas nós não fazemos. Repete sim para a pessoa do seu lado: você gosta disso? O pastor gosta disso? Fala: cuidado. Mais alto: cuidado com a omissão. Onde a gente viu omissão aqui? Olha só, presta atenção aqui. Faz silêncio aí. Ó. Quem está olhando para baixo, o povo lá do fundo, ó, olha para cá, rapaziada. É isso aí. Ó, o último cara que está na última cadeira. Isso, atrás do cara de jaqueta que levantou. Isso, presta atenção aqui, meu rapaz. Cuidado com a omissão. Por quê? A Bíblia conta que Moisés saiu, o povo criou o bezerro, Moisés chegou, ele estava com as tábuas dos mandamentos de Deus. Ele ficou tão frustrado com a infidelidade do povo que ele pega as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus e joga no chão. Igual você quando perde no FIFA. Só que um pouquinho mais importante. Ele jogou no chão e falou: eu não acredito. Eu não acredito que vocês se perderam desse jeito, em 40 dias. Então ele chega para Arão, que era o irmão dele, e vice-líder do povo de Israel, e fala: o que você fez, cara? Deus está irado com a gente. Olha o quanto Ele nos amou no Egito, o quanto Ele cuidou de nós no deserto, para durante 40 dias vocês adorarem uma imagem. E então Arão começa a ser omisso. Ele começa a dizer: olha, Moisés, não fica bravo comigo. Você sabe que esse povo é vida louca, Moisés. Isso é na versão de 2024. Você sabe, Moisés, os caras curtem um funk, curtem uma bagunça. Ele falou: mas o que aconteceu? Eles estavam querendo um Deus, daí eles me deram os colares e os brincos de ouro dele, e eu juntei tudo e tchanã, nasceu um bezerro. Foi assim que ele falou, surgiu esse bezerro. Ele não falou: eu peguei o colar de todo mundo, eu fundi todo o ouro, eu olhei para um bezerrinho, e imitei o bezerrinho, e dei para o povo, e falei: adorem a este bezerro que os tirou do Egito. Foi isso que Arão fez. Mas na hora que ele foi confrontado, na hora que Moisés falou: cara, o que você fez? Me deram ouro e surgiu esse bezerro. A omissão faz com que a gente não viva os propósitos de Deus. E eu vou dar alguns exemplos de omissão. Porque a omissão é você tirar a responsabilidade de você e colocar a culpa nas pessoas ao seu redor. Colocar a culpa nas circunstâncias ao seu redor. Arão não bateu no peito e falou: na sua ausência eu sou o líder.
Então, se o povo adorou outro Deus, além do nosso Deus, a culpa é minha, me perdoa. Eu vou subir no monte com você e pedir perdão para Deus. É isso que um homem deve fazer. Ele falou, não, você sabe que esse povo é difícil, né? Quantas vezes eu e você fazemos isso, e aí nós não entendemos porque Deus não muda a nossa casa, a nossa escola, essa cidade, esse país. Quer ver um exemplo básico? Que assim não tem uma diferença absurda para a nação brasileira, mas que é um exemplo que acontece todo dia na tua escola de omissão. Está todo mundo conversando. Aquela bagunça, guerra de giz, existe isso ainda? Tirar a cadeira do outro quando ele vai sentar. Já quebrei meu braço assim, hein? Tá aquela bagunça, aí chega o professor, tá todo mundo conversando. E ele olha para você, como é teu nome aqui, o piá de branco? Isso, Raul. Ele tá 1000 pessoas conversando, ele olha para o Raul e fala, Raul, para de conversar. O que o Raul fala? Mas está todo mundo conversando, professor. Omissão. Se a gente faz isso na escola, imagina nas outras coisas. Tua vida está uma bagunça. Está fazendo um monte de bobagem. Mas quando Deus te confronta e fala, ei, muda de vida. Mas também olha os meus pais. Mas também olha onde eu moro. Mas também olha onde eu estudo. Mas também eu sofri abuso. Eu não estou dizendo que as circunstâncias ao redor não deixam de atrapalhar o nosso propósito. É claro que atrapalha, é claro que abuso é uma coisa muito triste, muito séria. E se você sofreu isso, eu vim dizer que Jesus te ama. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode colocar a culpa dos nossos erros, dos nossos pecados, nas outras pessoas e nas circunstâncias. Isso nos afasta da bênção de Deus. Deus gosta de gente que é sincera, que é verdadeira. A Bíblia diz em João que Deus ama os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Falar a verdade. Não importa como está ao seu redor. Porque Arão, ele começou a fazer bobagem porque estava todo mundo querendo fazer bobagem. Quantas bobagens você tem feito só porque as pessoas ao seu redor estão te pressionando para isso? E aí você acha que ser homem, ser mulher, ser uma pessoa que tem moral, é simplesmente repetir o que está todo mundo fazendo para você ganhar a moral do grupo. Mas o que a Bíblia diz é que ser homem e ser mulher é se levantar no meio do seu grupo e falar, eu não vou fazer isso. Ah, mas qual é o seu problema? Ah, você não gosta de mulher? Ah. Você vai falar, não, eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Até quando você vai se omitir dentro da sua escola? Até quando você vai ser o crente agente secreto? Que tem uma vida dupla, vive a missão da igreja, mas lá fora, quando você fala que é cristão, as pessoas falam, você? Chega de se omitir. Sabe por que Deus não te liberta da pornografia? Porque você mente para Deus. Como assim? Quando você peca, você chega para Deus e fala assim, Deus me perdoa, eu odeio pornografia. É por isso que você não é liberto. Porque você não odeia. Se você odiasse, você não estava fazendo. Sabe como Deus vai te libertar? Porque Deus fala que a verdade liberta. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar, Deus, eu amo pornografia. Eu não devia amar. Eu sei que eu não devia. Mas infelizmente eu amo. Eu quero começar a odiar o que o Senhor odeia.
a parar de olhar os homens e as mulheres como objetos sexuais e começar a olhar a eles como imagem e semelhança de Deus. Só que eu não consigo fazer isso porque eu estou em pecado. Por favor, me cura. Se você começar a ser verdadeiro assim, Deus vai te curar. Você faz fofoca. E aí fala, não, é porque ele está falando mal de mim. Ei, para de se omitir. Quando nós pararmos de nos omitir, essa cidade vai mudar e o Brasil vai mudar. Quando a gente bater no peito e falar, eu pequei, eu tenho que mudar. Se eu fui homem para fazer, eu sou homem para assumir. Se eu fui mulher para fazer besteira, eu sou mulher para assumir. Quando nós fizermos isso, Deus vai nos abençoar. E mais, quando Deus te usar para falar o que é pecado, nos grupos ao seu redor. E como eu disse, não é para você ser um grosso, não é para você ser chato, no sentido de só falar de Jesus 24 horas por dia, não é isso. Mas quando você vê um pecado, você tem que se levantar assim e falar, eu não concordo. Eu respeito a opinião de vocês, mas eu não concordo. E sabe, o mundo está querendo transformar opiniões diferentes em preconceito. Uma coisa é em situações que a pessoa não tem controle. Por exemplo, um nasce japonês, o outro nasce negro, o outro nasce branco. Se você não gosta de negro, se você não gosta de japonês, se você não gosta de árabe, você é racista, você é xenofóbico, beleza. Mas agora quando você não concorda com práticas que as outras pessoas fazem, isso não é preconceito. Podem chamar de preconceito, mas não é. É opinião. Então, eu aceito a opinião dos outros, mas eu não sou obrigado a concordar. E o mundo está querendo obrigar a gente a concordar com coisas que nós sabemos que é pecado, mas nós não temos coragem de abrir a boca para falar. Pornografia é pecado. Homossexualidade é pecado. E o pastor é homofóbico. Não sou, não. Se você quer saber mais por que homossexualidade é pecado e por que isso não é preconceito, eu vou pedir para colocarem aqui no lower. Coloca aqui. Assista essa mensagem. Opa, aqui. Aqui eu falei um pouco sobre como Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. É pecado. Mas eu não tenho tempo de discorrer sobre isso, mas nessa mensagem eu discorri. Você pode ver lá. Fofoca, pecado. Corrupção, pecado. Beber antes dos 18, pecado. Beber depois dos 18 sem controle nenhum, pecado. São coisas que o mundo não quer ouvir. Porque o mundo tem esse slogan, não importa como você vive, o importante é ser feliz. E depois não entende porque está tudo uma bagunça. Se nós queremos ser felizes, nós temos que parar de nos omitir e assumir que tem coisas que a gente ama fazer, mas que estão nos afastando dos propósitos de Deus. Amém? Eu lembro uma geração que eu cuidei aqui no ministério, eram todos líderes de célula. E uma menina fez uma festa de 15 anos aqui na Avenida Batel. Sim, ela era rica. Ela alugou um desses espaços aqui, dessas baladas. Ela era líder de célula. E fez a festa de 15 anos dela lá. E chamou o pastor para dar uma palavra. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu encontrei o que Moisés encontrou, farra. Meus líderes tudo dançando funk. Eu saí de lá, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? E aquela geração, por eu não ter sido firme nos posicionamentos e falar o que era certo e o que era errado, mesmo se eles fechassem a cara para mim, hoje estão a maioria esmagadora deles desviados, fora dos caminhos de Deus. Porque eu não me posicionei. Então se hoje eu estou falando que alguma coisa que você faz é pecado, não é porque eu te odeio não, eu te amo tanto, eu amo tanto vocês. Aqui no louvor eu fico olhando para vocês e falo, que gente linda.
Aqui, ó, coração. A Bíblia diz que o amor verdadeiro não é você falar tudo que a pessoa quer ouvir, mas você falar o que ela precisa ouvir. Isso é amor. Porque é fácil você falar, não, você está mandando bem, quando você sabe que a pessoa está mandando mal. Nós não podemos nos omitir. Se nós amamos as pessoas, se nós somos como Jesus, que amou o mundo e deu a sua vida pelo mundo, se nós amamos as pessoas ao nosso redor, nós devemos parar de nos omitir. Ei, pais, parem de se omitir na vida dos seus filhos. Até quando você vai deixar o seu filho ouvir as bobagens que ele está ouvindo em casa? Até quando você vai deixar ele viver desse jeito e falar, é adolescência? Isso não é adolescência não, eu conheço adolescentes santos. Não se omita, para você não chorar daqui 10 anos e falar, pastor, o meu filho foi do seu ministério, agora ele está perdido. Manda uma mensagem para ele, mas não conta para ele que eu estou te pedindo. Eu recebo esse tipo de mensagem toda semana, não faça isso. Aproveita agora, fala com amor. Com amor. Jesus amou. Fala a verdade em amor, não se omita em nome de Jesus. Amém? Terceira e última coisa, amém ou não? Se tem alguém dormindo, chacoalha a pessoa aí do seu lado. Chacoalha, chacoalha. Desarruma o cabelo dela que ela ficou 3 horas arrumando. Ai, vai ter gente que vai ficar chateada comigo. Pastor, eu fui no Torre então. Tá rica, hein? Vamos lá. Terceira e última coisa. E nós vamos encerrar. Versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tornando objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Também declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cinja-se cada um com a sua espada, percorra o acampamento, de uma extremidade à outra, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Os levitas fizeram isso conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Então Moisés disse: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois cada um se pôs contra o seu filho e contra o seu irmão, de modo que ele os abençoou neste dia. A terceira coisa que esse texto está nos ensinando é que se nós queremos abandonar os bezerros de ouro e viver os planos de Deus, o caminho de santidade, é que nós devemos ser radicais. Repete assim comigo: eu preciso ser radical. O que isso significa? Eu vou explicar. Aqui nesse caso específico, e não é que Deus gosta de ver pessoas morrendo, não é que Deus gosta de ver pessoas morrendo, a Bíblia diz o contrário. Deus fica muito feliz quando alguém se converte, quando alguém muda de vida, e quando um ímpio, alguém que é impiedoso, morre nos seus pecados. Deus fica triste, Deus não gosta de ver a gente pecando. Ele nos ama, Ele entregou o seu Filho na cruz. Mas tem vezes que já não há mais solução, então Deus derrama juízo. Ele derrama graça, perdão imerecido, favor imerecido, misericórdia. Mas chega um momento que quando a pessoa recusa, ele fala: ok, então você vai ter o que você merece. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Aqui o povo dessa geração chegou no limite. E não no limite da paciência de Deus, porque a paciência de Deus é sem limites, mas chegou no limite da dureza de coração, que já não tinha mais o que fazer, só restava a morte. Então Deus ordena a Moisés: vai lá e executa o meu juízo. E o juízo de Deus é executado. E a Bíblia diz que os levitas, o povo da tribo de Levi, não havia adorado o bezerro de ouro. E eles se juntaram a Moisés e ajudaram a Moisés a executar o juízo de Deus. E aí a Bíblia diz, no último versículo que a gente leu, que Moisés fala assim para os levitas, depois que eles cumprem a missão. Eles falam: hoje vocês se consagraram, Deus vai abençoar a vida de vocês.
Consagração é busca por santidade, é separação do pecado. Os levitas se separaram do pecado, executaram a missão de Deus e por isso Deus os abençoou. Tanto que no Antigo Testamento inteiro, os levitas eram os responsáveis pela adoração no templo. Ou seja, Deus os abençoou por causa da fidelidade deles. E por que Deus os abençoou? Porque eles foram radicais. E sabe, essa é outra coisa que o mundo fala para você não fazer. O mundo, ele prega, não seja radical. Você está sendo fanático demais com Jesus. Eu não estou dizendo de radical na questão de violência. A Bíblia condena a violência. A Bíblia diz não matarás. E muitas vezes a igreja entendeu errado os recados de Deus e fez atrocidades violentas em nome de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você saia aqui para matar ninguém, amém? Embora você queira matar o teu irmão, não mate. Agora, o que a Bíblia está ensinando aqui é que quando Deus me chama para consagração, eu tenho que ser radical. Não tem meio termo. Não existe meio consagrado. Imagina você chegando no céu e Jesus falando, e aí, meio consagrado? Não existe isso. Ou é de Deus ou não é. Ou é crente ou não é. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Tem que ser radical contra o pecado. Porque se o pecado gera morte e eu quero viver a vida que Deus preparou para mim, eu vou ser radical. Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranque o seu olho, porque é melhor entrar com olho no céu, do que entrar com os 2 olhos no inferno. É claro que ali, Jesus estava fazendo uma ilustração, eu não quero ver ninguém com o olho arrancado aqui semana que vem, tá bom? Mas ele estava dizendo, se algo te faz pecar, arranca da raiz. Radical significa da raiz. Quem já teve na aula de português, o radical desta palavra, quem já teve isso? É raiz, é pegar as coisas da raiz. É você pegar a raiz do pecado, arrancar e jogar fora. Arrependa-se coletivamente. Não se omita. E arranque o pecado da raiz. Seja radical. Só assim Deus vai te abençoar. E eu vou contar algumas histórias sobre ser radical e sobre como a bênção de Deus vem, e não só porque eu quero que você queira receber as coisas de Deus, mas você vai receber o próprio Deus. Muito melhor do que qualquer coisa que Deus possa te dar é receber Ele mesmo, amém? Mas, quando nós somos radicais, Deus nos abençoa. Eu lembro de um menino. É óbvio que por causa da imaturidade dele, eu corrigi a maneira que ele fez. Mas eu achei bonito o valor do coração dele. A gente estava no motivacional de liderança do Flow. E aquele menino estava fazendo do celular dele o bezerro de ouro dele. Então depois de um culto ele chegou com o celular. Eu não lembro se ele chegou com o celular quebrado ou se ele só quebrou e jogou no lixo. Mas ele chegou todo feliz. Pastor, eu joguei meu celular fora. Aí eu fiquei, meu Deus, sua mãe vai me matar. Aí eu falei, olha, você não precisava ter jogado seu celular fora. Que tal você falasse, mãe, fica com meu celular que eu não sei lidar com isso não. Melhor do que jogar fora, concorda? Mas o valor, ele entendeu. Ele foi imaturo na atitude, não precisava jogar o celular no lixo. Mas o valor ele entendeu. Ele arrancou fora. Eu lembro que quando eu tinha problema com pornografia, eu fiquei muitos anos escravo da pornografia. Até que um dia Jesus falou para mim, chega? Eu falei, chega. Eu fiz a oração sincera que eu falei para você fazer. Então Deus falou, você quer mesmo sair disso? Eu falei, quero. Então vai ter que ser radical. Você quer ser radical? Eu falei, não. E aí eu fiquei mais uns 2 anos preso naquele pecado. Acho que 1 ano e pouco. Passou 1 ano, Deus falou, e aí, você quer sair disso? Quero. Você quer ser sincero? Quero. Você quer ser radical? Eu falei, ok, Deus, eu vou ser radical. Deus falou, então, 1 mês sem celular e sem TV.
Falei, ok. Por quê? Eu era atraído pelo que eu via. Não podia ver uma véia que já ficava maluco. Tem gente que está assim, com a cabeça que é uma porcaria. Não pode ver alguém que já acha que é um mercado de objetos. E aí, eu fiquei um mês sem estimular a minha visão. E no lugar disso, Deus falou, você vai começar, toda vez que você ia ver TV, você vai ler a Bíblia. Toda vez que você ia ficar no celular, você vai orar. Eu nunca li tanto a Bíblia e orei na minha vida. Eu lembro que eu li livros crentes, eu li os 7 volumes das Crônicas de Nárnia em um mês. Se você já viu, 790 e poucas páginas. Eu li vários livros cristãos, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, um livro muito bom. Li muito a Bíblia, orei e Deus me libertou e eu nunca mais vi nada. Jesus me libertou. E sabe por que a pornografia acaba com você? Porque você acha que você vai namorar e vai casar, e a tua esposa ou teu marido vai fazer tudo aquilo. Não vai, o povo se droga para fazer aquilo, meu querido. Porque dói. Aquilo não é sexo. Aquilo é deturpação. E aí o mundo é hipócrita, porque ele fala, vamos cuidar das mulheres. Não sejam abusadores. Cuidado. Só que o mundo incentiva a indústria pornográfica com bilhões. E o que você vê na indústria pornográfica? Abuso. Escravas e escravos sexuais. E aí a gente não entende. Aí fala, não, faça sexo com quem você quiser, do jeito que você quiser. E depois não entende. Porque tem tráfico humano. Você sabia que várias pessoas que você vê nos vídeos de pornografia são escravos e escravas sexuais? Eles não estão ali por vontade própria. Ou se estão é porque foram abusados. Durante a adolescência, eu vi uma atriz pornográfica que foi abusada pelo pastor dela quando ela tinha 15 anos. E aquilo abriu o mundo dela para a pornografia. Ela não estava ali porque ela era feliz, ela estava ali porque ela sofreu um machucado e se tornou escrava do pecado. Seja radical. Até quando você vai aguentar? Até quando você não vai ser radical? E sabe, não é só com o pecado. A Bíblia diz em Hebreus 12, eu vou encerrar com isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, está falando das testemunhas, dos heróis da fé que foram radicais. Ele fala, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você se livra do pecado, mas se livra do atrapalho. Tem coisa que não é pecado, mas atrapalha. Tem Instagram é pecado, sim ou não? Não. Atrapalha? Eu tenho Instagram, mas eu aprendi a ter autocontrole. Você aprendeu? Não. Vamos ser sinceros? Não. É feito para te viciar. E aí, quando você vai ser radical? E ser radical, não estou falando para você não ter para sempre, mas que tal ficar um tempinho sem, para Deus te dar um pouquinho de domínio próprio? Você vai ver, você vai estudar mais, você vai dormir mais cedo, você vai orar mais, Deus vai te visitar mais, porque você abriu mão de uma coisa que é um atrapalho, que você não precisa. Eu lembro que para cuidar da minha filha, a Laila, coisa fofa, inclusive se você quiser ver minha filha, entra no meu Instagram. Deus me falou, você precisa ficar sem televisão. Eu falei, de novo, Deus? Eu gosto tanto da minha sériezinha. Ele falou, de novo, só que dessa vez você não vai ficar um mês sem TV, você vai doar a sua TV. Eu falei, ok, Deus, para quem o Senhor quer que eu dê a minha TV? Ele falou, para Maíra, ministra da igreja. Eu cheguei para Maíra e falei, Maíra, você está precisando de TV? Ela falou, pastor, eu estava me mudando
e a minha TV quebrou durante a mudança, eu estou sem televisão. E eu não sabia, Deus já tinha me falado. Eu falei, então, toma minha TV. Estou desde outubro sem televisão. Cara, ainda bem que eu dei minha TV. Eu estou cuidando da minha filha, ela dorme, come, acorda de madrugada e tudo. E eu fico pensando como a TV ia me atrapalhar de ser um bom pai. Eu vou ter TV de novo. Eu quero que minha filha assista Toy Story. Só que agora é atrapalho. Eu não quero que ela seja viciada em tela. E se eu não quero que ela seja viciada em tela, minha sala não vai ter uma TV de 70 polegadas como se fosse um bezerro de ouro, com todas as cadeiras viradas para ela. Pastor, você é radical demais. Não sou eu. Jesus era radical. Sabe por que Jesus mudou o mundo sem rede social, sem ter uma TV dessa para pregar? Porque ele pegou 12 homens que largaram tudo, absolutamente tudo, para se dedicar exclusivamente para Deus. E aí, ele dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Você quer que o avivamento venha? Seja radical. O que você precisa abandonar hoje? Fica de pé no seu lugar. Eu sei que o culto foi um pouquinho mais longe por causa do horário. Tem dias que Deus quer fazer coisas maiores. Não vá embora. Abra mão de outras coisas. A não ser que você realmente tenha que ir. Hoje Deus quer arrancar pecados pela raiz. Hoje nós vamos nos arrepender coletivamente. Hoje nós vamos parar de nos omitir. Quem foi tocado por essa palavra? Levanta a mão. Não precisa levantar a mão porque eu pedi. Você foi tocado? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter um momento de arrependimento coletivo aqui. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas está na hora da gente orar pelos pecados da nossa geração. Por isso eu vou pedir, levanta o banco aí e se ajoelha na sua cadeira se você pode se ajoelhar. Sabe, não fica aí perdendo tempo não, olhando para o amigo, olhando para o crush. Começa a falar, Deus perdoa a nossa geração. Perdoa a nossa geração que é viciada em rede social. Perdoa a nossa geração que não obedece os pais, que não respeita as autoridades. Perdoa a nossa geração que ama a bagunça. Se você é um desses que ama a bagunça, você vai falar, Deus me perdoa, eu amo a bagunça, eu quero parar de amar hoje. Eu amo a fofoca, eu quero parar de amar hoje. Eu amo a pornografia, mas eu quero parar de amar hoje. Eu quero amar o que o Senhor ama. Eu quero olhar para os homens e para as mulheres com os olhos de Deus. Eu quero usar o meu celular e a minha rede social para glorificar a Deus. Ao invés de postar o meu corpo, a minha barriguinha, o meu decote com um versículo, eu vou postar um vídeo devocional falando como Jesus mudou a minha vida. Ah, Deus, me perdoa. Eu vou te dar um tempo, se você precisa tomar uma decisão radical, fale com Deus agora. Talvez você não vai tomar decisão agora, mas você fala, Deus, eu estou aberto para a decisão que o Senhor quer para mim. Eu estou aberto. E me ajuda a cumprir quando o Senhor falar.
Senhor, perdoa os pecados da minha geração. Nos perdoa, Pai, que nós somos omissos. Nós não temos coragem de falar de Jesus. Talvez nós não tenhamos entendido quem é Jesus. Porque quando nós ficamos alegres, ganhamos um presente, nós saímos contando para todo mundo. Nós ganhamos o próprio Deus de presente. E nós escondemos a nossa luz debaixo da cama. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa por nos omitir. Nos perdoa por não falar que o pecado é pecado, por medo de ser cancelado. Ah, Jesus, nós já fomos cancelados na cruz. Nós não temos que ter medo de cancelamento. Fomos crucificados com Cristo. Assim já não somos nós, mas quem vivemos, mas Cristo é quem vive em nós. E a vida que agora vivemos, vivemos pela fé naquele que nos amou e se entregou por nós. Nós já fomos cancelados. Não vai ser o hate da internet, não vai ser a ideologia do mundo que vai nos parar, Deus. Nos perdoa pela omissão. Nos perdoa quando nós falamos a verdade, mas falamos sem amor. Nos perdoa quando nós não amamos os homossexuais. Nos perdoa quando nós não amamos aqueles que precisam da nossa ajuda. Nos perdoa quando nós nos achamos melhores que os outros. Nos perdoa quando nós adoramos cantores e pastores como se fossem bezerros de ouro. Nos perdoa, Deus. Deus, nos perdoa. Nos perdoa por ficar horas rolando no TikTok, enquanto o nosso irmão, a nossa irmã está precisando de uma oração, enquanto nós precisamos estudar, enquanto nós precisamos pedir perdão para os nossos pais, enquanto nós precisamos lavar uma louça. Nos perdoa, Deus, porque nós queremos ser missionários na África, mas não somos missionários na nossa casa. Nos perdoa, Deus, porque nós falamos que nós te amamos com a nossa boca, mas as nossas atitudes não são iguais ao que a gente fala, nós somos hipócritas. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque na igreja nós somos uma pessoa e em casa nós somos outra. Nos perdoa, Deus, me perdoa, Deus. Deus, por favor, que ao invés de derramar ira sobre nós, porque é isso que nós merecemos, que o Senhor possa derramar graça. Olha com bons olhos esses 1000 adolescentes ajoelhados pedindo perdão. Olha com bons olhos, Deus, as pessoas que estão em casa, que vão participar desse culto depois. Perdoa, Deus. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Traz arrependimento verdadeiro essa noite. Nos perdoa, Deus. Sara a nossa terra. Sara a nossa cidade. Sara a nossa escola. Sara a nossa casa. Sara Curitiba, Deus. Deus, sara Brasília. Entra no meio daquela câmara, daquele congresso. Deus, arruma a nossa bagunça. Não é culpa do presidente, é culpa nossa. Nós somos corruptos. Nos perdoa, Deus. Hoje coloca a marca do quebrantamento do seu Espírito sobre nós, e que nós possamos mudar. Nós não vamos ser como Arão, nós vamos ser como Moisés. Pedir o perdão de Deus, subir o monte e encontrar a sua face, e sair do monte com a sua glória brilhando no nosso rosto. As pessoas vão olhar para nós, porque você brilha. A gente vai falar, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, Deus. Faz isso essa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé no seu lugar.
Eu vou fazer um último momento de oração. É para você que está aqui pela primeira vez. Você não esperou que a palavra fosse ser assim. Eu vou pedir silêncio. Só o pede também. Talvez você veio aqui hoje e você está vivendo essa bagunça. Hoje Jesus quer mudar a sua vida. Talvez você veio na igreja porque falou, do meu jeito não está dando mais, eu preciso de Deus. Sabe, Jesus ama você, Ele escolheu você a dedo para estar aqui hoje, não importa se você é adolescente ou é adulto. Se você precisa ser liberto da escravidão do pecado e ser de fato livre, ser livre não é fazer o que você quiser, ser livre é conseguir dizer não para aquilo que o teu interior quer dizer sim. Isso é ser livre. Você não é escravo dos seus desejos. Você não é escravo das pessoas ao redor. Você é dedicado a Deus. Se for para ser escravo de alguém, eu vou ser de Deus. Porque a escravidão de Deus é um paradoxo, é uma escravidão que nos torna livres. E se você está aqui hoje e quer ser livre em Jesus, eu quero orar pela sua vida. Se você quer entregar a vida para Jesus pela primeira vez, eu quero orar por você. Eu quero pedir para você erguer a sua mão bem alto, não tenha vergonha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, erga a sua mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Eu vou pedir um passo a mais para você. Eu vou pedir para você vir aqui na frente. Não tenha vergonha, todo mundo aqui já tomou essa decisão. Não se omita. Se você não tomar essa decisão na igreja, você não vai tomar lá fora. Venha, venha. Venha. Eu vou descer aqui para abraçar você. Venha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Está na hora de mudar de vida. Se você é adulto, você não veio para um culto de adolescente, você veio para um culto do Senhor. Se Deus falou com você, venha. Tem homens aí viciados em pornografia, está acabando com o seu casamento. Até quando? Venha. Venha. Glória a Deus. Pode aplaudir esse povo que está aqui. Quanta gente. Deus é bom. Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai orar junto aqui. Depois que a gente orar, eles vão tocar uma música aqui para você ter um tempo para fazer o que eu vou falar. E depois a gente vai adorar a Deus com alegria e vai todo mundo para casa. Mas antes disso, deixa eu te explicar um negócio. Tua vida não vai mudar porque você está vindo aqui na frente fazer essa oração junto comigo. Isso aqui é o começo. Deus está te dando uma aliança de casamento. E casamento é para sempre. Ah, o dos meus pais não foi. Ok, eu estou falando de Deus. É para sempre. E aí você vai ter que caminhar com Deus todo dia. Todo dia. Não é só para você voltar sexta que vem. Volte sexta que vem. Mas é todo dia. Então você vai orar comigo entregando a sua vida para Jesus. E depois disso, tem esse povo de colete preto e azul aqui. Ali também. Não tem para todos vocês. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai orar. Depois que a gente orar, vem aqui até esse povo de preto e azul. Eles vão pegar teu nome e teu telefone. Ou pega o teu celular e aponta ali para o QR Code. Você vai cair num grupo de WhatsApp. Num grupo aqui da nossa igreja. Lá a gente vai te explicar como você pode conhecer mais de Deus. Você vai ter que se cercar de pessoas de Deus. Você vai ter que ter amigos novos. Porque os amigos vida louca que você tem estão te levando para onde? Estão te levando para o buraco junto com eles. Você vai precisar de andar com gente nova. E por isso que eu estou pedindo para você, não vá embora sem apontar o seu celular para lá. Pode ser? Tá? Não vai vir convite da Rinodê, e-mail, nada. É para te fazer entrar
no reino de Deus, só isso, tá bom? Pode ser? Feche seu olho comigo. Você que está no seu lugar, estende a mão para cá. Começa a orar por esse povo. E você que está aqui na frente, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que sou pecador, que mereço o inferno, mas pela sua graça, pelo seu favor imerecido, eu sou salvo, porque Jesus sofreu a morte que eu mereço na cruz e ressuscitou para me dar uma vida nova que eu não mereço, aqui na terra e no céu. Cumpre os seus propósitos na minha vida, me enche do seu Espírito e me dá um futuro e um presente cheio de esperança e cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor bem alto. Quanta gente entregou a vida para Jesus. Deus é bom. Bom, pode vir, vem até o povo de preto e azul. Se você não conseguir, pega teu celular, aponta para o QR Code. Nós vamos cantar mais uma canção, o refrão de uma canção e depois uma música agitada, e aí vocês estão liberados. Eu vou orar para encerrar este culto. Senhor Jesus, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela mudança de vida de tanta gente aqui. Deus, que enquanto eles apontam o celular para o QR Code, o Senhor continue fazendo coisas no coração deles. Que enquanto nós cantamos que os tronos foram quebrados, o Senhor se assente no seu trono dentro do nosso coração. E que quando a gente vier aqui pular, a gente celebre, porque nós somos livres em Jesus. Nós somos felizes de viver a santidade. Que o Senhor abençoe as inscrições para o retiro, para a school, para casas de glória. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito sejam sobre a sua igreja, desde agora e para sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue adorando a Deus com a gente.